Os anjos têm um grande conhecimento, mas não são oniscientes. Eles nem sequer sabem quando Jesus voltará. São poderosos, mas não são onipotentes. Se movem, mas não são onipresentes. Quem é onipotente, onipresente e onisciente é o Senhor Deus. Então, 22 de Apocalipse 8 e 9, ele disse: eu, João, sem quem ouviu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Versículo 9 diz: então ele me disse: vê, João, não faças isso, não me adores, não me prestes culto. Não há cultos aos anjos, há um serviço dos anjos. Amado, nós estamos numa batalha da nossa vida, uma guerra espiritual violenta todos os dias. Então o anjo diz: não é para me adorar, eu sou um conservo teu, eu sou um servo como você é, para te servir, como eu servi aos profetas, e eu sirvo a todos os que guardam as palavras deste livro. Então disse o anjo: adora a Deus. Adora a Deus, adora a Deus. Então, outro fato muito importante é que quando um anjo fala, por exemplo, aqui no Brasil ele fala com a língua nativa, com o português brasileiro. Se estiver nos Estados Unidos, ele fala inglês. Se estiver no Japão, ele fala com a língua nativa. Olha a bênção dos anjos de Deus. Agora, eles também têm uma linguagem própria. Diz no livro de 1 de Coríntios 13:1, ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como bronze, soa, e como símbolo que redime. Diz que se eu falar a língua dos anjos, e você sabe quando as pessoas falam em línguas espirituais, elas estão falando em línguas angelicais. São línguas espirituais, são a linguagem dos anjos. E você sabe que a linguagem dos anjos ninguém conhece, a não ser quem tem essa intimidade e é familiarizado com essa questão. Diz que tem uma linguagem, línguas dos homens e dos anjos. Quer dizer então que eu tenho um mundo espiritual onde Deus criou míriades de anjos. Creio mesmo, amado, isto não é mandamento, mas eu creio que cada um de nós tem um anjo da guarda, amado. Isso não pode ser história da igreja católica, nem um anjinho da guarda. Nós temos um anjo poderoso que nos protege. Olha, amado, se eu não tivesse um anjo protetor pessoalmente, eu já teria sido consumido, dizimado. Então, lembre-se que nós falamos também que há uma hierarquia. Judas 9 fala: contudo o arcanjo Miguel. Então, arcanjo é um anjo acima de todos os anjos. O primeiro anjo a ser criado foi Miguel, Micael, quem é como Deus, quem é maior do que Deus. E disse que esse anjo, o arcanjo superior aos anjos, Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Então, você precisa de usar esse tipo de confissão. Não recebo, eu repreendo, eu dou ordens aos anjos de Deus. Eu dou ordens aos anjos que ministrem em meu favor, da minha casa, da minha família e da igreja. Eu tenho um pedido todos os dias a Deus, que à volta desse templo haja milhares de anjos protetores, nessa área toda aqui, porque isto é terra santa. É terra santa. Ele guarda os filhos de Deus. Daniel 12:1, ele disse: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quer dizer que nós temos anjos defensores dos filhos do teu povo, ou seja, defensores da igreja, do povo de Deus. E ele disse: e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro.
Então diz que Ele é o defensor, anjos que defendem os filhos de Deus, o povo de Deus, num período de grande angústia. Amados, esta profecia de Daniel está se cumprindo hoje, nestes dias, há um ano. Um tempo de angústia como nunca houve. Então diz que será salvo nesse tempo de angústia o povo de Deus, aquele que está inscrito no livro da vida. E Deus não é escrito, porque escrito pode apagar, é inscrito, como se você tivesse um canivete numa madeira e fizesse ali o teu nome. Deus inscreveu o nome do livro da vida e disse: olha, de maneira alguma eu apagarei o teu nome, de maneira alguma. Pelo contrário, eu confessarei diante do Pai. Então diz que são guardas dos filhos de Deus. Leva a palavra de Hebreus novamente, 1,14, são os espíritos ministradores, foram enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, nós vamos começar, amados, a dar ordens aos anjos em todas as áreas da nossa vida.